Vais falar de 40 anos da análise sensorial, não é? Um pouco mais, sim. Sim. E o futuro? Boa tarde. Boa tarde a todos. Começo naturalmente por fazer os agradecimentos formais à Escola Superior de Ecologia por me convidar para fazer esta apresentação, em especial à sua diretora, naturalmente, à professora Paula Castro, por me convidar para estar aqui e confesso que isto dificilmente eu teria um convite para mim. Isto não conta nos 20 minutos da minha apresentação, está bem que eu preciso mesmo dos 20 minutos, mas dificilmente eu estaria numa situação que me honrasse mais. Acho que muitos dos que estão aqui sabem o que é que esta escola representa na minha formação profissional e na minha formação pessoal também, e por isso estar aqui efetivamente é um grande orgulho, e confesso que tenho algum nervosismo, porque nesta casa sempre se fez, quando nós éramos alunos, muitas apresentações e muitos trabalhos, mas era só um professor a avaliar. Eu neste momento tenho grande parte muitos dos meus professores do lado daí, e por isso isto está-me a provocar, digamos, alguma tensão, uma tensão um bocadinho mais elevada do que o costume. Sinto-me aqui um bocadinho mais do que auditado. Mas não, estando a ser avaliado, isto pode correr mal, que não tenha impacto na nota final. Acho que estamos aqui todos naturalmente para comemorar também os 40 anos da biotecnologia, mas acima de tudo também para comemorar este livro que é exemplar, este livro que vai servir e vai alimentar naturalmente as atuais gerações, porque é efetivamente um contributo muito completo, e por isso eu não podia começar, antes de começar a falar da história, eu vou-me ampliar um bocadinho mais do que os 40 anos, mas antes de falar da história da análise sensorial, não posso deixar de dar os parabéns a todos os autores que estão presentes, mas em especial aos editores, à professora Elsa Lamy, à professora Maria João, à professora Ana Costa. Eu acompanhei o esforço que elas fizeram para colocar, ou para que este livro fosse efetivamente possível, e sei que são realmente pessoas muito persistentes, teimosas, é que conseguiriam levar isto no caminho que queriam e da forma que queriam, mas efetivamente conseguiram, porque o livro é efetivamente uma referência. E por isso vou-vos falar agora um bocadinho, agora sim já podem contar os 20 minutos, podem ligar o cronómetro. Vou falar um bocadinho da história da análise sensorial, e antes de chegar aos 40 anos decidi começar esta apresentação como comecei há uns anos atrás. Uma apresentação precisamente no INIAV, que foi começar pelo início, porque achei que estava na Universidade Católica e que, estando na Universidade Católica, deveria começar por aqui. E por isso, no início, e deixem-me só ver, isto não está a funcionar aqui. Eu tenho um computador, eu posso tentar funcionar. Não está a funcionar. Eu vou tentar pôr a funcionar de novo. Senão tenho que ter alguém ali a carregar no solução.
Eu não sei se me ouvem assim. Quando a Susana a carregar no enter, em vez de 20 minutos, vão ser 2 minutos. Sem despindor, Susana. Sem despindor. O problema é que não se vê ali. os senhores das artes. A aplicação não é esta. A apresentação não está aqui, porque eles não conseguiram ligar este. Ah, Este computador não está a fazer nada. Ah, então pronto. O único que está é este. Eu faço. Vocês ouvem bem, não ouvem? Não, então vamos começar a partir daí. Exatamente. Por isso, pegando aqui ia começar, para começar pelo início, estando na Universidade Católica, folheando e procurando como começava a análise sensorial, se formos ao Gênesis, nós vemos que efetivamente a análise sensorial aparece desde o início. E basta folhear algumas folhas para encontrar os primeiros textos que demonstram o início da análise sensorial, onde se lê que a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e agradável ao aspecto, e muito apropriado para a vida e inteligência, apanhou um, comeu e apresentou também ao marido que comeu igualmente. E ficou provado que a análise sensorial está cá desde o início, mas a que Deus respondeu: vós não comereis dele, nem tocareis, senão morrereis. E por isso, no Gênesis, nós temos o que? Temos o início da análise sensorial, temos a maçã como a primeira não conformidade e temos Deus como o primeiro auditor. E Maria João, nós como auditores somos muito mais leves, certamente, e somos efetivamente os verdadeiros discípulos. Mas a análise sensorial, efetivamente, é algo que nós já temos na história há muito tempo. E toda a gente conhece as histórias a utilização da análise sensorial precisamente como um instrumento até de segurança alimentar, em que os alimentos dos imperadores e de muitos reis eram testados antes de... eram provados antes deles consumirem, precisamente por uma questão de segurança alimentar. Mas não podiam estar mais enganados quem acha isto, porque efetivamente quem ler a história um bocadinho mais para baixo, com mais detalhe, verificará que efetivamente a análise sensorial, mesmo dos tempos iniciais, era feita efetivamente, ou mais precisamente, por jovens. E eram por jovens porque supostamente eram mais sensíveis, e eram peritos, e efetivamente o que estávamos à procura era dos melhores produtos para os reis e para os imperadores de uma forma geral. Procurando na nossa história nacional, eu encontrei uma vez uma legislação, e estou a ver aqui um perito da área e do setor, e numa coleção de legislação que já está disponível a público, efetivamente na legislação 1802, legislação portuguesa, nós encontramos precisamente as referências aos provadores e aos qualificadores, para que é precisamente a comercialização do vinho do Porto. E mais uma vez, Maria João, isto é ótimo do ponto de vista do auditor, porque aqui diz efetivamente é que se os provadores e os qualificadores não aparecessem às provas, não é? Por isso, se faltarem no todo ou em parte ao acima determinado, incorrerão na pena de perdimento dos seus ofícios. Basicamente é o que nós fazemos agora, não é? E ficam inabilitados de mais os exercitarem em público ou em particular, e mais que reservo ao meu real arbítrio, conforme gravidade das culpas, consequências delas, as quais culpa a junta será obrigada a pôr na minha real presença. Por isso, quando o provador faltava, ia à presença do legislador. Por isso,
vocês pensem bem quando participam em provas e quando participam em questões deste género, que vocês podem achar que os vossos líderes de painéis são muito chatos. 1802, isto era a legislação, eu não sei porque é que se abrandou tanto, era muito mais fácil se ela continuasse em vigor. E isto é legislação portuguesa, por isso estamos a falar da importância da análise sensorial em Portugal. E isto é extremamente relevante. Claro que se fizermos uma apresentação internacional disto, de certeza absoluta que haverá nenhum outro país que vai aparecer logo uma legislação que é de 1801. Mas deixamos isto. Mas isto é a legislação portuguesa e a importância que Portugal já dava à análise sensorial. Efetivamente sofreu um grande desenvolvimento desta área já nos finais dos anos 40, e isto após a Segunda Guerra Mundial, porque efetivamente durante a Segunda Guerra Mundial houve um esforço, nomeadamente do exército americano, em colocar na linha da frente produtos que fossem sensorialmente apetecíveis para motivar as tropas, e houve bastante desenvolvimento. A seguir à Segunda Guerra também, cruza-se aqui com o início do trabalho também da Rosemarie van Gogh, que é, no fundo, uma das referências do setor e que institucionou cientificamente, montou cientificamente algumas das metodologias que ainda agora são utilizadas e, efetivamente, teve um papel muito importante, e daí o principal congresso do setor mundial ter o nome dela, e para quem participa nestes congressos sabe que se chama o Pangborn, e daí a razão deste nome. A seguir à Segunda Guerra, o que aconteceu foi que a indústria percebeu a importância da análise sensorial, transformando naturalmente em negócio, e começam a aparecer as primeiras técnicas descritivas. E o que é que são as técnicas descritivas? Para quem não está no setor, naturalmente as técnicas descritivas são aquelas que sensorialmente conseguimos descrever um determinado produto alimentar pelas suas características e desta forma conseguir mapeá-lo e otimizá-lo. Isto é, digamos, a situação perfeita. E uma das técnicas ou a técnica que ainda agora é muito utilizada é precisamente a análise quantitativa e descritiva. Isto é um tipo de processo que é extremamente moroso. Estamos a falar precisamente do oposto de tudo o que falamos nas intervenções até agora. Ou seja, é transformar um indivíduo num cromatógrafo. É precisamente ao contrário. Por isso, qual é o objetivo? O objetivo, quando estamos a trabalhar com análise quantitativa e descritiva, é que todo o indivíduo responda da mesma forma, com a mesma intensidade e perceba os atributos da mesma forma. Nós sabemos que isto não é assim. Por isso, efetivamente, o que nós estamos a ajustar é a interpretação, porque o indivíduo está a sentir de forma a que ele responde sempre da mesma forma. Para quem trabalha nesta área, sabe que fazer isto é complicado. Treinar um painel assim, meio ano, será razoável para ter um instrumento pronto, por isso, efetivamente, é uma técnica muito pesada. E, por isso, derivada destas, começaram a aparecer outras. Apareceram outras que simplificam e, essencialmente, caminham no sentido de gastarmos menos tempo e termos menos especialização daqueles que participam destes estudos. Uma das técnicas mais conhecidas é o Flash Profile. O Flash Profile tem as suas primeiras publicações já mais ou menos em torno de 2002. Mas outras técnicas têm evoluído, mais recentes, 2010, a apresentação do Jekyll Data Apply, e este tipo de técnica que aparece não é mais do que o quê? Do que o indivíduo apenas ter que identificar os atributos ou as características que o produto tem, mas de forma simplificada, não treinada. Por isso pode-se juntar aqui na escolha, se quisermos, questões hedónicas, questões emocionais, mas juntar também as características do próprio produto e facilmente medir isto. Esta técnica tem uma grande vantagem. É que esta técnica é muito fácil de aplicar e pode ser utilizada até por crianças, como nós também já utilizamos em alguns projetos de investigação. Mas outras técnicas têm surgido, e esta, digamos, que nos apraz a nós especialmente, dá-nos muito gozo, e vocês vão perceber porquê, que é uma técnica mais recente, também começou mais ou menos em 2010, que se chama o napping. E o napping não é mais do que eu ter um conjunto de produtos e, como a própria palavra diz, ter um toalhete e eu espalhar as amostras no toalhete conforme a sua
serem semelhantes ou serem diferentes. Quanto mais diferentes, mais afastadas. Quanto mais semelhantes, mais fácil. Muito fácil. E depois, com alguma estatística, no fundo, conseguir correlacionar todos estes resultados individuais de cada indivíduo para poder ver o quê? A relação que existe entre as amostras. São parecidas, são diferentes, o que é que as diferenciam, como é que eu procuro, digamos, a posição ideal em termos de comercialização do meu produto. E, efetivamente, isto começou no papel, passou naturalmente com a computação para o computador, por isso começou-se a trabalhar respondendo diretamente no computador, mas atualmente já existe tecnologia em que nós conseguimos fazer este tipo de mapeamento efetivamente sem haver um registro ou ser o próprio indivíduo a ter de fazer este tipo de marcação. E como é que isto é feito? É feito como vocês estão a ver aqui nos vídeos, basicamente com os mesmos sensores que são utilizados, por exemplo, nas consolas de videojogos, utilizamos estes sensores, no fundo, para mapear o posicionamento dos produtos. E porquê é que fazemos isto? É fácil. Fazemos isto porque isto vai ser mais rápido, vai ser mais barato e vamos dar resposta muito mais breve àquilo que efetivamente a indústria quer. E é neste caminho que nós temos, que no fundo a ciência tem, nesta área mais descritiva dos produtos alimentares, que a ciência tem andado. É no sentido de fazer o quê? De fazer termos cada vez mais uma resposta mais breve. E reparem que no fundo o que é que nós obtemos, e isto foi de um dos projetos que participamos aqui também com a Universidade Católica, com a Faculdade de Ciências também, não é mais do que ter um produto que eventualmente nós estamos a tentar desenhar e facilmente conseguir aproximá-lo do que é o ponto ideal. E onde é que foi desenvolvida esta tecnologia? Foi desenvolvida cá em Portugal, mais uma vez. Ou seja, mais uma vez, Portugal foi pioneiro precisamente no desenvolvimento ou na otimização deste tipo de técnicas, de forma a dar uma resposta mais rápida. E quem esteve envolvido neste projeto, como eu referi, foi a Faculdade de Ciências, foi a Universidade Católica, foi a CENSTEST, foram instituições e empresas portuguesas, e isto naturalmente é algo que nos deve orgulhar. E, como vos disse, no fundo, as técnicas descritivas estão todas a caminhar no sentido de termos um menor impacto da especialização das pessoas, uma resposta mais rápida e uma redução de custo. Isto aqui, mais ou menos, a indústria também no fundo, querem todos a mesma coisa, não é? Querem saber tudo, muito rapidamente, e, se possível, sem ter que pagar nada, não é? Alguma coisa eventualmente terão que pagar. Mas a análise sensorial, cada vez mais, é muito mais do que a percepção do produto. A análise sensorial ou a percepção são muitas vezes emoções, e nós sentimos emoções quando testamos os produtos, e temos sempre aquela tendência de vamos converter isto em algo que é o quanto é que eu gosto do produto. Efetivamente, isto muitas vezes não é verdade, porque efetivamente o produto não passa mesmo só do que são emoções. E isso temos que ser capazes de medir essas mesmas emoções, e isso é algo que já se consegue fazer. Nós temos as primeiras publicações nesta área foram mais ou menos de 97, mas digamos, aquelas mais recentes e mais de referência são de 2005, e obrigado ali ao José Ribeiro por me ter ajudado a fazer o update destas datas. E, efetivamente, estas questões das emoções são importantes, e por isso cada vez mais nos temos que aproximar daquilo que são as formas das pessoas medirem essas mesmas emoções. E uma das formas é precisamente utilizando emojis, por exemplo. Ou seja, procurar formas de, em vez de estarmos a tentar alterar o consumidor para obter uma determinada resposta, é ir, no fundo, àquilo que ele já utiliza e ver como é que nós podemos trazer isso em nosso benefício. E isso é algo que já atualmente pode ser feito, e em Portugal pode ser feito com boletins que já estão validados e normalizados, quer em termos de crianças, quer em termos de adultos, e que nos permite precisamente o quê? Fazer uma fácil diferenciação dos produtos, e melhor ainda, que é quando nós estamos a utilizar ferramentas que as pessoas estão habituadas a utilizar no dia a dia, nós conseguimos discriminar melhor, conseguimos separar melhor e conseguimos
isto é algo que, mais uma vez, foi desenvolvido aonde? Em Portugal, por empresas e instituições portuguesas. Mas temos que ir mais longe, ou a tendência é ir mais longe, é medir com mais detalhe. E uma das áreas, pessoalmente é uma área em que eu acredito muito, tem precisamente a ver com largarmos a medição estática dos produtos e passarmos a medir o que é que os produtos nos fazem sentir ao longo do tempo. Provavelmente, todos que estão aqui, quem habitualmente consome um café, por exemplo, não é? Se prova um café, prova outro café, os cafés muitas vezes têm todos exatamente os mesmos escritores. Exatamente os mesmos escritores, mas são todos diferentes. Não é? Os cafés são todos diferentes. E são diferentes porquê? Porque mesmo tendo os mesmos escritores, há duas características que variam. Uma é a intensidade de cada um dos atributos e a outra é a duração do atributo ao longo do tempo. E isso é atualmente o que eu acho que vai ser, naturalmente, já é o presente, não é? Já são técnicas do presente, mas aquilo que, digamos, naturalmente se vai instituir, acho eu, como uma referência quando estivermos a descrever o produto, que tem a ver com as técnicas de percepção temporal das sensações. Eu posso-vos dizer, estas técnicas tiveram, digamos, o seu boom. 2009 foi quando começou a aparecer, foi a primeira publicação que apareceu da primeira técnica, que foi o TDS, foi em 2009. Isto só não apareceu mais cedo por uma razão muito simples. É que não havia facilidade de computação e de aquisição de informação, não era suficientemente eficaz e era muito complicado aplicar esta técnica. Porque senão, esta capacidade de trazer mais informação sobre os produtos alimentares era algo que já estaria muito mais instituído do que está hoje. Atualmente é uma ferramenta relativamente simples. Eu posso-vos dizer que eu tive a oportunidade de trabalhar com Time Intensity em Reading, quando tive o primeiro contacto com a área da análise sensorial. E posso-vos dizer que como é que aquilo funcionava. Nós tínhamos um papel milimétrico, que é uma coisa que é difícil normalmente explicar aos meus alunos, o que é um papel milimétrico, por isso quem não souber no final eu depois explico o que é, está bem? Pronto. Mas tínhamos uma folha de papel milimétrico e um cronómetro. E tínhamos que estar a pôr quadradinhos do que sentíamos de X em X segundos. Pronto. E era assim que funcionava. Depois haveria alguém que não era a minha área, porque eu não trabalhei nessa área quando estive lá, mas haveria alguém que ia fazer a interpretação desses dados. Imaginar o que é, não sei quantas folhas de papel milimétrico, as pessoas terem que desenhar as curvas e depois de alguma forma interpretarem aquilo. Eu não sei como é que faziam, mas já se fazia há muito tempo, mas efetivamente era um trabalho penoso para se chegar lá. Atualmente conseguimos fazer com facilidade a distinção entre dois produtos, medi-lo durante o tempo que quisermos. Se quisermos medir o impacto do produto que colocamos mais do que uma vez na boca, também conseguimos fazer, também conseguimos medir. Por isso, efetivamente, nós conseguimos medir tudo que é descritivo em termos da percepção de atributos em produtos alimentares. Mas a análise sensorial é muito mais do que isso e cada vez mais isto é uma tendência, no fundo, de analisar, no fundo, toda uma experiência multissensorial, qual é o impacto que a música vai ter quando eu estou a consumir um determinado produto, e a iluminação, o que é que vai ter, e a combinação deles, o que é que vai ser. Ou seja, os estímulos multissensoriais são efetivamente algo que cada vez traz mais interesse na medição e naturalmente aumenta e muito a complexidade que é necessário ter para se conseguir participar. Outra questão que é extremamente importante é o contexto. Ou seja, o que é que o contexto pode impactar quando eu consumo um determinado produto. A questão é que quando eu quero levar pessoas para diferentes contextos, isto é caro. Eu tenho que levar 50 ou 100 pessoas para provar, como estávamos aqui a provar, numa cantina, isto é caro. É caro mover as pessoas, é caro fazer a medição, é difícil da experiência toda ser repetível. Mas, efetivamente, vamos lá ver, mais uma vez em Portugal, nós conseguimos fazer isto em 2019. E em 2019 nós quisemos fazer isto utilizando realidade mista. Para quem não saiba ou não consiga visualizar o que é,
Imaginem um jogo dos Pokémons, okay, de apanhar Pokémons. Eu não sei se estou a falar para a geração certa. Imaginem um jogo de Pokémon, só que ao contrário. Ou seja, eu tenho um ambiente que é virtual e eu quero colocar o real em cima do virtual. Não é mimetizar objetos e colocar dentro da realidade virtual. Não, não, não. É eu poder pegar no objeto, pegar na maçã, pegar no sumo, pegar no produto, sentir o produto, sentir a temperatura do produto, consumir o produto, mas estar noutro sítio sem lá estar. E nós quisemos fazer isto em 2019. Em 2019, nós criamos este capacete, que não era mais do que colar diferentes tecnologias de forma a conseguir fazer o quê? Um Vision Pro. Por isso, nós em 2019 imaginamos o Vision Pro que foi lançado em 2024, em janeiro, nos Estados Unidos. Foi depois lançado na Europa, algo em julho, agosto, em Portugal, que eu saiba, ainda não está, pelo menos numa venda massiva. Mas, efetivamente, o que nós imaginamos em cima em 2019 no projeto não é mais do que os Vision Pro da Apple em 2024. Ok, mas efetivamente, os Vision Pro ainda não se consegue, digamos, operar em termos de desenvolvimento de software para os Vision Pro, mas já conseguimos encontrar tecnologia equivalente à da Apple que consiga ter todos os sensores que o Vision Pro tem. E por isso foi utilizando esta tecnologia, mais uma vez e querendo medir contexto, e mais uma vez em Portugal, com empresas portuguesas, com instituições académicas portuguesas, conseguimos estar a medir ainda anteontem. Estávamos em Vila Nova de Gaia, mas efetivamente estávamos num bar na Foz, a testar produtos, no fundo num ambiente virtual, num sistema completamente imersivo. Okay? Para quem não acredita que isto é verdade, pode confirmar, quer com o Diego, quer com a Rita, que estão aqui, porque efetivamente são eles que estão ali na imagem e nós fizemos questão que se pudesse com eles, quem quiser, conversar para ter a certeza que esta experiência é efetivamente completamente imersiva. Até o telemóvel nós utilizamos dentro do ambiente, provamos uma cerveja, bebemos um sumo e não saímos do sítio. Nós tivemos há 15 dias na apresentação numa reunião do projeto Via Food e efetivamente nós estivemos lá e levamos para Lisboa, para as pessoas em Lisboa poderem estar a beber uma cerveja, mas no bar, na Foz. Foi esta a experiência que efetivamente conseguimos fazer. Uma Superbox, sim. Mas a verdade é para aqui que estamos a caminhar, mas para onde é que vai mais a análise sensorial? E todos esperarão certamente que eu chegasse aqui, que é a parte da inteligência artificial. E para onde é que vai e como é que pode ser utilizada a inteligência artificial? E há efetivamente aqui muitas limitações. A primeira limitação, efetivamente, tem a ver com a qualidade da informação a que nós podemos aceder para utilizar isto de forma eficaz. Ora, vamos lá ver. A inteligência artificial é um método automático. Okay? Por isso, se nós lá pusermos um burro, sai um burro. Não há dúvida. Por isso, dependendo da qualidade que lá está, vai depender a qualidade do que sai. E nós vamos sempre depender da qualidade da informação que está a ser utilizada. E é um grande desafio. E é um grande desafio também, ao nível do que já várias pessoas disseram aqui hoje, quando estavam a comentar precisamente isso. É que a própria percepção, a complexidade da percepção, o número de variáveis é de tal forma grande que se por um lado a inteligência artificial nos dará capacidade para analisar essa complexidade, por outro lado também pode especular e pode não ter em conta os dados que não estão lá. Por isso, efetivamente, é uma ferramenta que pode ser útil, mas digamos que a generalização de uma forma geral desta ferramenta eu acho que será extremamente
perigosa do ponto de vista da eficácia. E se formos ver o que é que já existe, porque já existem questões, já existem efetivamente a utilização deste tipo de ferramentas para orientação no desenvolvimento de produtos alimentares, mas quem for utilizar essas ferramentas, por favor, solicite as taxas de sucesso das ferramentas. Porque são de tal forma baixas que se calhar não as vão utilizar, porque efetivamente a taxa de sucesso é muito baixa. Porquê? Porque nós temos um conjunto de variáveis que é efetivamente, leiam o livro, infindável. E por isso, ou nós temos efetivamente alguma forma de mapear e de controlar estas variáveis para alimentar bem modelos que possam ser de previsão, partindo daqui que queremos prever o resultado, chegar a ele mais rapidamente, digamos que devemos ter um extremo. Por isso, se vocês pedem a minha opinião, isto é o santo grau, não é? Okay? É uma boa ferramenta, sem dúvida. Será uma ferramenta que temos que utilizar porque é efetivamente útil. Eu não acredito que isto vá ser o Holy Grail. E, terminando assim a minha apresentação, queria naturalmente agradecer à minha equipa por todo o trabalho que desenvolve, e já são quer muitos anos, quer uma equipa muito vasta, que tem desenvolvido trabalho connosco e que, no fundo, nos permite também ter este conhecimento e poder partilhá-lo. Sem eles não era possível. E queria, naturalmente, dentro desta equipa, agradecer em especial à doutora Célia Rocha, que é a diretora de Investigação e Desenvolvimento da CENSE, e que liderou quase todos estes projetos. E sendo naturalmente uma pessoa jovem, não só um garante de que a análise sensorial está muito bem entregue, como também será o garante do futuro. Por isso já temos certamente quem vai continuar esta inovação no futuro, e a ela muitos destes desenvolvimentos se devem, mas naturalmente também muito especial ao professor Luís Cunha, que julgo de uma forma geral todos conhecem. Não é só o coordenador científico de todos estes projetos, foi o coordenador científico de todos os projetos e de outros, mas não é só, é muito mais do que isso. É uma das principais referências na área da percepção aqui em Portugal, e garanto-vos, será a pessoa que mais contribuiu, ou mais tem contribuído para a projeção internacional da análise sensorial, e a ele muito se deve tudo isto. E obrigado, Luís, por toda a colaboração até agora, e obrigado a todos.